Hoje nós vamos fazer as rosas. É um ponto que todo mundo conhece, assim, no bordado, que é o ponto aranha, que é aquele ponto que a gente vai fazer na rosa. Nós vamos fazer primeiro esse daqui, a flor maior, que é com uma cor só que eu fiz e 6 fios na agulha. Eu gosto de cortar o tamanho da linha, mais ou menos eu meço assim, ó. Eu dobro ao meio, tá? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com número par de linhas, então a gente vai dobrar ao meio. Eu meço mais ou menos até aqui. E aí, esse é o tamanho que eu corto da minha linha. Então, eu vou pegar a rosa mais escuro, que é a 914, que eu tô usando, mas a gente deu outras opções de cores. Pra começar o ponto aranha, acho que vocês já estão acostumadas, a diferença é que a gente vai deixar o miolo. Então, quando você for riscar essa rosa, você vai deixar a parte de dentro vazada. Então, são 2 círculos que a gente faz. E aí, nós vamos fazer os pontos retos, normal, fazendo nesse desenho que tá aqui. O que a gente tá bordando aqui é um tecido, um linho misto com algodão. Então, é linho com algodão. Pra quem tá começando no linho, eu sugiro fazer nesses mistos, porque ele tem a trama um pouquinho mais fechada, não é tão... O linho, ele é aquele tecido que, às vezes, você amassa, assim, você dobra, ele é bem duro, assim, mais rígido. E a trama, às vezes, é mais aberta. Então, pra quem tá começando com um tecido que não seja algodão cru, eu sugiro o linho misto, que é esse que a gente tá usando. A linha que a gente tá usando é a linha da Anchor, mas a gente passou uma relação da DMC pra vocês. E a cor que a gente vai usar hoje é as cores da rosa. Mas quem não tiver essas cores, podem escolher cores que vocês gostam pra fazer a rosa. Pode ser tom de vermelho, amarelo, azul, qualquer cor. E aí eu escolhi 2 tons sobre tons pra gente fazer esse degradê da rosa. Pra quem não conhece o nó invisível ainda, eu tô com 3 fios dobrado ao meio. Então, quando a gente pega os 3 fios e dobra ao meio, aqui embaixo forma essa argolinha, tá? Então, eu peguei 3 fios, dobrei ao meio, ficou 6 fios. E aí eu vou fazer o primeiro ponto reto. E aí aqui atrás, eu já no primeiro ponto reto, entro nesse lacinho e prendo minha linha aqui atrás. E já dei meu primeiro ponto e já fiz o nozinho invisível lá atrás. E aí eu vou aqui pro segundo. E vou fazer as 5 perninhas. Não precisa puxar muito essas perninhas, porque depois a gente vai passar por baixo delas. Então, não precisa deixar muito tensionada, pode deixar ela mais soltinha. Então, fizemos as 5. E aí, agora nós vamos fazer a volta. Então, a gente vai sair do lado de um pontinho e a gente vai começar a passar. O ideal, nunca a gente passar com a ponta da agulha, porque a ponta da agulha pode enroscar em algum desses fiozinhos que estão aqui. Então, a gente pode usar o olho da agulha e com o olho a gente vai passar por cima e por baixo. Só toma cuidado para vocês não espetarem o dedo aqui. Então, a gente vai pegar a parte de trás e vai passar. Passou embaixo desse, vai passar o outro, a gente passa por cima, pula pro próximo. Nessa parte, ela fala assim, mas olha, tá ficando pra dentro. Não tem problema, porque a gente vai encher, isso daqui vai ficar... Depois o miolo a gente vai colocar nó francês e nó colonial. Então, não tem problema que ela vai ficar assim. E o ideal é que vocês não puxem muito, pra gente ir criando volume nessa rosa. Então, a gente vai sem puxar muito, ó. Deixando ela mais solta. Esse começo ela vai ficar tudo estranho, vocês vão falar, nossa, acho que não tá ficando bom, porque ela vai ficando meio, tá vendo, uma estrela assim, mas ela vai ficar, isso daqui vai ficar tudo por baixo. Então, ó, eu passo uma por baixo, a outra eu vou por cima, pulo uma, passo essa por baixo, intercalando. Agora essa vai por cima, essa por baixo. Falei que no começo, ó, vai aparecer uma estrela. Não se preocupem que a gente já vai encobrir ela. Pra finalizar, ó, minha linha acabou. Essa daqui eu passei por baixo, então essa daqui a gente passaria por cima. Eu passo por cima e eu entro com a minha agulha, ó, aqui pra dentro. Então aqui, ó, essa era por baixo, essa era por cima, venho e deixo ela aqui por cima. E aí eu vou lá pra trás, vou arrematar.
E pode pôr outra dessa pra mim. Ah, deixa assim que eu já vou mostrar como que põe na agulha. Eu vou arrematar. Gente, quando a gente trabalha com 6 fios, não tem jeito. Vocês vão ver que o nó, o avesso, ele fica mais saltado, porque a gente tá trabalhando com bastante fio. Diferente quando a gente tá trabalhando com 2. Na hora de tirar os fios. Então, ó, a gente enfiou essa parte pra baixo. Agora eu vou vir aqui, vou prender na parte de trás. A mesma coisa, ó, enfio aqui na argolinha, já prendi minha linha agora no fio que tava aqui atrás. E aí eu vou sair aonde eu entrei com o fio, ó. Onde a gente entrou com o fio, eu saio e continuo. Então, esse aqui passou por cima. Essa daqui vai passar por baixo. Essa por cima, a próxima por cima, pula uma, passa a outra por baixo. E aí a mesma coisa, ó, acabou minha linha, vocês vão ver que vai acabar umas 3 vezes, porque é uma rosa bem grandona. A gente vai pra dentro, passa por cima desse que seria o próximo ponto, enfiando pra dentro pra fazer a curva dessa última pétala aqui, ó. E aí eu arrumo e vou pra baixo e agora eu vou arrematar. Vou arrematar. Eu falei pra vocês que aqui, que o arremate de 6 fios, ele fica mais grosso mesmo, porque a gente tá trabalhando com bastante fio. Então ele vai ficar, não precisa dar muitos nós, senão ele vai ficar... Mesmo porque o bastidor não vai ficar lavando, né? Diferente de... Eu não vou pegar mais um, porque eu acho que todo mundo entendeu essa daqui. E aí, o que a gente faz no final? Aqui, se fosse o meu bordado que eu estaria... Eu vou fazer... Eu iria passar mais uma vez, tá vendo? Pra esconder mesmo esses pontos retos. Eu iria pegar mais uma, mas a gente vai pra próxima, senão vai ficar muito longo. O que a gente faz agora? Depois que a gente terminar, no final... Mas vocês já podem fazer até pra ver como vai ficar, ó. Se vocês levantarem um pouquinho ela, com delicadeza, ó, vocês vão com o olho, que não tem ponta, e aí vocês vão arrumando. Porque se vocês forem com a ponta, corre o risco de desfiar o fio. A próxima, a ideia é a gente fazer a mesma coisa que essa, só que a gente vai usar 2 cores. Então, se vocês olharem aqui, ela tem um tom de rosa mais claro aqui no meio e depois a gente usa um tom de rosa mais escuro fora. Eu vou fazer a base dela, que são os nossos pontos retos, que é onde a gente vai trançar por cima. E aí eu deixo já essa argolinha aqui embaixo. E no nosso primeiro pontinho reto, eu vou enfiar aqui na argolinha e eu já prendo aqui minha linha atrás. Não preciso dar nó, eu uso a argolinha da linha. E aí eu vou fazer os 5 pontos retos. Se você fosse fazer isso numa roupa, eu não ia aconselhar você fazer assim, solta. Eu ia aconselhar você fazer um set pra sua rosa ficar bem presa. Porque a roupa a gente lava, pode enroscar anel, e aí isso daqui é um bastidor, então ele não vai ficar numa parede ou num suporte, não é um lugar que vai ficar encostando, porque ela fica uma flor mais solta mesmo. Então também depende de onde a gente vai aplicar o nosso bordado. A 5, a base com ponto reto.
E aí agora eu vou começar a passar, a trançar. Não tem regra. Ah, mas quantas voltas tem que ser com um fio mais claro? Não. O bordado livre e a mão é isso. Vamos supor, se você cortou a linha maior, o seu miolo vai ficar maior. Ah, eu quero continuar com mais claro e deixar só a pontinha mais escura. Você pode arrematar esse e colocar o claro de novo. Eu gosto como? Eu uso já esse primeiro fio pra fazer a parte de dentro, clarinha, e depois eu já coloco o escuro. Mas vocês podem, sim, até ir testando aí mesmo. Então a gente vai começar aqui, passo esse por baixo. Eu pulo esse e passo o outro por baixo. Então, é um sim, um não. A gente vai... Quando eu arrematar esse primeiro fio que eu comecei, eu já vou pôr escuro. Mas isso é de cada uma. Se você quiser mais a parte mais clara e só um detalhe do escuro em volta, pode. Então, aqui eu passei por baixo, passo por cima. Aqui eu já vou arrematar esse mais claro e aí eu vou começar com mais escuro. Então, ó, eu terminei aqui, passei por baixo, esse eu vou passar por cima e aí eu já enfio a minha agulha em direção ao miolo pra ficar um acabamento e depois a gente volta aqui. Agora nós vamos continuar, ó, com a cor mais escura. Aí eu já prendo aqui atrás. Aqui, ó, eu vou sair nesse mesmo ponto que eu entrei. E aqui eu já vou continuar agora com a linha mais escura. Então, aqui eu passei por cima. Essa daqui vai ser por baixo. Então, aqui ficou a parte de dentro mais clarinha e a parte de fora mais escura. Essa última, a ideia é o quê? É a gente fazer uma rosa que ela tá pra cima, ou aqui no caso a gente vai fazer a parte de cima que ela tá pra baixo. Se você estivesse vendo aquela rosa que ela tá pra cima. E aí eu fiz ela com só o tom claro, tá? Do rosa tom claro. Aqui, se vocês olharem, não era que tava errado o desenho, tá? Essa daqui ela vai ficar mais curtinha mesmo, e essas vão ficar mais longas. Então aqui a parte de baixo, ó, eu completei. Agora a gente vai fazer só essa parte aqui de cima. Então aqui embaixo a gente já completou. E agora eu passo por cima, passei por baixo, o próximo é por cima, esse por baixo. E esse por cima. O que vai acontecer? Agora eu venho aqui, ó, é como se eu estivesse arrematando. Eu venho e vou entrando com a minha agulha pra dentro. Eu não saio assim. A mesma coisa no arremate, eu venho pra dentro. E aí, eu vou sair aqui desse lado. Ó, também saio de dentro pra fora. Saio pra cá. E passo por cima, por baixo. Pulo um, passo por baixo. E aí eu entro com a agulha de novo aqui pra dentro. E aí eu vou saindo aqui. E aí eu vou saindo, descendo um pouquinho a minha agulha, pra ir formando as pétalas só na parte de baixo. Agora eu saio aqui. Eu vou fazendo só esse meio círculo aqui em cima. Aí eu passo por cima desse, passo por baixo. E aqui desse eu passo por cima. E agora eu vou arrematar. Lá aqui minha linha já acabou. E aí eu vou continuar só fazendo essa parte aqui. E eu vou completar toda essa parte de baixo fazendo isso. Tá vendo que ela já ficou esse formatinho? Que aqui fica
mais gordinho. Ó, quando às vezes você não acha os pontos retos, é só você puxar assim, ó, que aí você já enxerga. E aí você passa aqui. Então aqui a gente ficou com essa parte menorzinha e essa parte mais gordinha. Então é uma outra forma da gente fazer esse mesmo ponto, criando uma textura diferente. O tema da nossa live de hoje vai ser as folhagens do nosso risco. Mas eu gostaria muito de falar pra vocês como a gente pode mudar a quantidade de fios na agulha. Então, ontem a gente já fez isso usando 6 fios, mas hoje a gente vai fazer o mesmo ponto de diferentes formas usando fios diferentes. Então, vocês vão ver que às vezes com um ponto a gente pode brincar no risco. Pra fazer a folhagem, eu usei 3 tons de verde e eu usei um tom de um bege meio esverdeado que no tecido rosa ele fica... ele puxa pro verde. Quando a gente vai escolher as paletas de cores, as cores que a gente vai usar no bordado, é ideal que a gente escolha antes o tecido, porque aí a gente põe as cores no tecido, porque se a gente for bordar em tecido colorido, a gente tem que tomar cuidado que as cores mudam. Então, dependendo do tom, num rosa, um verde, ele vai ficar muito mais vivo do que se você bordar no algodão cru. Então, sempre que a gente for bordar em tecido colorido, o ideal é que a gente crie a paleta em cima do tecido, pra gente ver essas alterações das cores, tá? A gente usou aqui no nosso, o verde, o 904. Vocês podem também usar o 273, pra quem quer fazer a mesma paleta, ou o 3787, na DMC. Só que antes da gente começar no bastidor, eu só queria mostrar pra vocês o ponto que a gente vai usar hoje, que é o ponto mosca, já vi com pena, e tem um outro ponto que é o espiga, que na verdade a base é o ponto mosca, mas ele forma um outro efeito. O ponto mosca, pra quem já fez o curso sabe, mas eu vou ensinar antes dele só pra vocês entenderem. Eu vou fazer só um nozinho invisível aqui atrás. Então, para fazer o ponto, a base desse ponto que a gente vai usar hoje, eu saio numa extremidade, eu gosto de segurar aqui, ó, o ponto para baixo, vou do outro lado, então vamos pensar que aqui é o A, aqui é o B, aí eu vou sair aqui embaixo, no C, para fazer um Vzinho. E esse é o nosso ponto mosca, e aí eu prendo esse Vzinho com... eu vou falar da quantidade de fio. Quando a gente começar a bordar, eu já falo. Porque hoje a aula vai ser sobre isso, então eu vou explicar pra vocês a quantidade de fio. Aqui eu só tô querendo, pra quem nunca fez esse ponto, ou mesmo não lembra, como que é o ponto mosca, que é o ponto que a gente vai usar nessas duas folhas. Aí, se a gente vai continuar fazendo esse ponto, ó, a gente vem pra cá. Posso fazer mais aberto, mais fechado. Aí eu venho, forma um Vzinho e eu prendo esse Vzinho aqui. Então esse é o ponto que a gente vai usar hoje. Então a gente vai começar primeiro com 4 fios na agulha para fazer essa folhagem. Então pra a gente começar, a gente vai começar aqui no topo da folha e eu tô usando aqui 4 fios. 4 fios na agulha, tá? Porque a ideia dessa folha ela ficar bem cheia. Então, aqui a gente vai dar essa textura. Quando a gente olha aqui, ó, ela tá bem preenchida. E a gente vai fazer o acho ao contrário aqui também, que quem não sabe fazer o acho ao contrário, a gente vai aprender aqui. Então, eu começo aqui em cima e eu vou dar um primeiro pontinho reto, que vai ser a pontinha da nossa folha, ó. E aí, com esse ponto reto, eu já vou fazer meu nó invisível. E aí, nesse pontinho, eu já prendo aqui na argolinha. Eu tô com 4 fios, então eu dobrei 2 no meio, virou 4. E aí eu já prendi aqui e fiz o nozinho invisível. E aí tá o começo da minha folha. Aí eu vou fazer esse ponto que eu acabei de mostrar pra vocês. O que eu vou sair? Eu vou sair na esquerda, seguindo o desenho que tá aí impresso, que vocês riscaram. Vou vir na outra extremidade do desenho, que a gente vai formar aquele Vzinho. Aí eu vou sair nesse buraquinho do último ponto, bem no buraquinho, porque a gente vai formar a linha contínua aqui no meio, ó. Então eu saio no final, no buraquinho desse primeiro ponto que a gente fez e formo
meu primeiro Vzinho, ó. Já fiz a basezinha da folha. Se vocês querem que as ranhuras da folha fiquem mais largas, como se fosse uma samambaia ou um pinheirinho, vocês podem fazer isso bem separado, os Vs. Aqui eu quero que a folha fique preenchida. Então eu vou fazer esse pontinho de arremate pertinho, não vou fazer ele longo. É o ponto de fixação. Se eu pego, eu faço o primeiro ponto aqui, só para vocês verem a diferença. Eu faço o primeiro ponto aqui bem pertinho, seguindo o desenho da folha. Se eu vou fazer isso longe aqui, ó, venho mais pra cá, aí eu vou descendo bastante, aí eu vou descer aqui também bastante, eu vou deixando essa folha bem espaçada. Eu não vou deixar ela tão preenchida. Tá vendo? As ranhuras vão ficar espaçadas, ó, eu venho mais pra baixo ainda. Aí eu vou vir pra cá, eu crio uma folha mais aberta. Esse ponto reto que vai dando a distância que você vai formar esse ponto. Agora, se eu fizer bem pertinho, como que a gente vai fazer hoje, olha a diferença. Eu vou fazer o ponto de fixação aqui bem pertinho. Tá vendo? Aí vocês vão fazer bem pertinho, vocês vão quase preencher. E esse ponto pode ser um do ladinho do outro e você vai criar uma folha inteira preenchida. Então, eu continuo sempre fazendo o desenho que tá riscado, ó. Eu saio de um lado, eu normalmente saio do lado esquerdo, venho pro direito, seguro aqui minha argolinha com esse dedo, ó, seguro. E aí eu vou enfiar a minha agulha no final desse último pontinho aqui, ó. Porque a ideia é que a gente crie essa linha do meio com esses pontos de fixação. Aí eu puxo, formei o V. Formei o V aqui. E faço mais um pontinho de fixação. Aí eu vou descendo sempre seguindo o desenho que tá da folha. Então, a gente vai preenchendo a folha mesmo. Vim aqui na esquerda, vou pra direita. Então, vocês também podem escolher aí se vocês querem fazer mais distante ou mais pertinho cada ponto. Sempre a gente vai seguindo o desenho da folha para preencher ela com esse ponto. Aqui eu terminei então a folha, e aí o que eu vou fazer? Tá vendo que aqui a gente tem uns detalhes, uns raminhos? Como que eu vou fazer o ponto haste ao contrário? Eu vou começar a fazer esse raminho aqui com o ponto haste. Para fazer o ponto haste ao contrário, a gente faz um ponto reto, e aí a gente vai descendo como? Eu enfio aqui no meio desses dois pontos e vou indo pra baixo, ó, normal. Porque aí eu não preciso começar de baixo pra cima. Deixo a argolinha, coloco minha linha no meio e vou descendo. Eu coloco aqui no meio, no final, porque aí ela fica bem trançadinho, esse ponto haste aqui. E aí eu vou descendo e já vou fazendo o ramo. Então, a gente vai descendo e já vai fazendo a folha inteira. Eu vou para essa folha aqui. Então, o primeiro, a gente vai fazer um ponto reto. Fiz um ponto reto. Eu vou seguindo o desenho que tá aí, ó. Aqui eu vou sair bem pertinho desse ponto reto, porque a folha, ela tem essa curvatura. Eu saio do lado esquerdo. Aí eu vou aqui, deixo essa argolinha aqui pra baixo, vou aqui do lado direito. Seguindo o meu desenho, tá vendo? Aqui tem o desenho, então eu entro aqui do lado direito. Essa argolinha, ó, eu deixo aqui pra baixo. Prendo com o meu dedo. Aí eu vou enfiar minha agulha no final desse primeiro ponto reto que a gente fez aqui, ó. Eu enfio bem no buraquinho final dele e puxo, que aí vai formar um Vzinho, ó, que é o nosso ponto mosca. Formei aqui a partezinha dela de cima.
Aí eu vou fixar esse V. Então eu vou mais pertinho e faço um pontinho reto pra baixo, fixando esse Vzinho. Fixei. Aí eu vou fazer a mesma coisa, venho pra esquerda, seguindo no meu desenho, ó, eu saio aqui no meu desenho. Eu seguro aqui pra baixo, vou no direito. Fico segurando aqui a argolinha pra baixo e saio no finalzinho daquele ponto de fixação, o ponto reto que a gente fixou o Vzinho, ó. Saio, porque aí a gente vai criar essa linha aqui de dentro. Ó, fiz mais um Vzinho. E aí eu fixo esse Vzinho pra baixo, faço um pontinho reto, fixando esse ponto. E agora eu vou encontrar essa folha aqui já nesse raminho que a gente já bordou. Vou e puxo lá. E aí a gente fez nossa segunda folha. Vamos supor que aqui não tivesse argolinha. Aí eu posso vir aqui, ó, eu vou dar um nozinho. Em vez de eu fazer um nó de costureira, eu venho aqui e prendo essa linha aqui mesmo. Se a gente não tivesse essa argolinha aqui. Aí eu venho aqui, eu já prendo e já dou um nozinho. Mas como a gente tem argolinha, e a gente tá trabalhando com milho par, ó, eu já venho e já vou fixar aqui, super fácil. Por isso que eu trabalho com os fios dobrados, pra fazer essa argolinha. Mas não é obrigatório, pode ser sem. Tem duas formas da gente fazer solto esse ponto, ó. Tem um jeito que eu vou fazendo assim, ó. Eu vou pra baixo e eu vou enfiando no meio do último ponto, ó. É um outro jeito que eu uso também pra fazer o ponto haste, tá vendo? Eu venho e enfio no meio. Eu venho pra baixo e aí eu enfio aqui no meinho do último ponto, ó. Entro com a agulha meio de ladinho, assim, pra dentro. E aí eu vou fazendo ponto haste ao contrário, ó. Eu venho aqui e eu enfio já aqui no meio. Por que que é legal a gente saber fazer isso? Porque a gente não precisa ficar limitado assim, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que começar o ponto haste daqui. Você já pode ir bordando, como é a mesma linha, a gente já vai descendo e bordando tudo. Rende a linha e tempo. Ó, eu venho pra cá e aí eu já pego esse ponto aqui pra baixo. O ponto reto eu enfiaria no buraquinho, não, eu venho e dou uma enfiadinha no meio do último ponto. E já formo aqui. Agora, eu vou subir aqui e fazer, aí eu venho e faço o ponto haste que a gente tá acostumado. Venho aqui, saio bem pertinho. É meio que nessa hora a gente bordar mais solto, assim, deixar o bordado fluir e... Mas quem quiser, eu tô mostrando pra vocês a forma que eu faço, assim, até no meu dia a dia, pra ir bordando mais solto. Mas se você, por exemplo, não, eu não gosto, eu quero fazer o ponto haste. Você pode começar, por exemplo, fazer todo o galinho com o ponto haste e esses raminhos. Aí depois você vem e faz cada folha. Minhas alunas sabem que sempre que eu vou voltar com a linha, eu gosto de ir voltando por baixo, pra essa linha não ficar no meio do bordado, assim, depois, com o avesso meio bagunçado. Eu volto aqui. Eu volto por baixo e aí eu continuo aqui, ó. E agora eu vou fazer essa folha. Tá aqui, quem já tá aí fazendo, ó, eu venho aqui pra baixo e aí eu vou voltando, entrando no último ponto. E eu continuo fazendo o meu raminho e vou descendo. Se eu quiser descer com o ponto haste, eu posso vir... é a mesma coisa, ó, gente. Eu seguro, eu faço uma argolinha aqui pro lado. Eu faço a mesma coisa do ponto haste. Essa argolinha fica aqui, eu venho aqui no meio. Venho aqui no meio e puxo. Fiz o primeiro ponto. Aí eu seguro pra baixo, desço.
E aí eu posso voltar ou no meio, ou eu posso voltar também no final do último ponto, que é o acho como a gente aprende. Ou eu posso voltar aqui no meio também, ó. E aí eu puxo e vou fazendo ponto haste, ó. Então eu vou descendo fazendo ponto haste. Vamos continuar então. Agora nós vamos fazer este detalhe aqui. Vocês vão ver que é o mesmo ponto. E eu quis colocar essas duas folhagens com o mesmo ponto justamente para vocês verem essa possibilidade de um ponto, a gente preenchendo ele de forma diferente. Para essa folha, eu usei o verde mais claro, 393 ou 392 da Anchor, ou 642 ou 7 da DMC. Esse daqui. Então eu tô com um fio dobrado ao meio, tô com 2 fios. E aí a gente vai começar da mesma forma que a gente começou esse. A gente vai começar aqui em cima, ó, fazendo esse primeiro ponto reto aqui. Aqui dá pra ver bem que é um V, ó, que forma, porque tá mais distante. Então aqui eu vou começar fazendo o ponto reto. E nesse primeiro ponto reto, eu já uso pra fixar minha linha aqui atrás. Agora já vai ser fácil de vocês entenderem, vocês já fizeram ali na folha. Eu saio aqui no desenho. Quando a gente tem uma folha assim, ó, fica bem fácil de entender porque já tá o desenho do V que a gente vai formar. Esse daqui fica bem fácil, ó, a gente vai fazer o mesmo ponto, tá vendo? Ó? A gente faz o Vzinho e agora até onde a gente vai puxar esse ponto de fixação? Até a base desse outro ponto aqui, ó. Aqui, a gente puxa até aqui, e aí por isso que ele vai ficar bem aberto essa folhagem. Aí eu venho aqui do lado, volto aqui pro outro e venho aqui na base desse ponto reto que a gente fixou. Vocês estão conseguindo ver que é o mesmo ponto que a gente usou aqui, só que agora ele é bem aberto e a gente tá usando com 2 fios. Então é como se fosse outro ponto. Se você olha, ó, você não acha que é o mesmo ponto, mas é o mesmo ponto. O que acontece às vezes esse ponto reto fica muito longe e você quer dar essa continuidade de pontos grandes, você não quer ficar fazendo ponto atrás ou mesmo haste para dar essa textura de uma coisa longa, assim, não ficar com o ponto picotado. Se esse ponto ficar muito longo, a gente pode fazer o ponto que chama apanhado. A gente vai sair, ó, eu fiz um ponto reto bem comprido, eu saio embaixo dele com a minha agulha. Aí eu vou pro outro lado aqui, ó, só que aí eu passo e enfio no mesmo buraquinho que eu saí. Já vai fazer um pontinho de fixação bem pequenininho, ó, e eu fixo ele aqui. Aí ele não fica um ponto solto, um ponto reto muito solto, ó, eu fixei com um pontinho aqui. E aí eu terminei esse raminho. Pra gente fazer esse daqui, último, por exemplo, se vocês veem um risco que tem esse desenho, vocês podem fazer o ponto mosca. Mas aqui a minha sugestão é vocês fazerem ponto cheio. E eu tô usando 4 fios de novo, tá? Então aqui a gente usou 4, aqui a gente usou 2 pra ficar esse raminho mais fino. E aqui a gente vai fazer com 4. Eu faço aqui um ponto reto primeiro, já fixo. Quando é ponto cheio aqui, se vocês quiserem fazer um ponto de fixação aqui, ó, pra prender o fio bem pequenininho aqui dentro, pode também. Depois a gente vai encobrir ele, então vocês podem já começar com um pontinho pequenininho e prender ele aqui. E aí eu vou começar a fazer o ponto cheio. Pra fazer essas folhinhas de ponto cheio, eu costumo bordar. Eu falo que minha avó que amava fazer, ela fazia margaridinha assim. Eu vou bordando vários pontos um em cima do outro. Umas 4 vezes, sim, vocês já vão ver que a gente tá usando 4 fios na agulha. Você já vai ver que vai encher. E aí, quando eu faço assim o terceiro, ó, eu venho aqui pro ladinho, pra ele dar a linha, dar uma curvatura. Se a gente fizer 4 vezes o pontinho um em cima do outro, ele já vai preencher essa folhinha. E aí, aqui eu já venho pro próximo, ó. Faço uma. Duas.
3. Posso ser 3 ou 4. Se você ver que já preencheu, ó, ele fica até curvadinho. Você já pode ir pro próximo. E aí eu vou descer com ponto atrás aqui. O que é a ideia? Por que eu gosto de ir variando os pontos? Porque cada folhagem ela vai ter sua própria característica. Então quando você olhar, você vai ver que são ramos diferentes mesmo. Aí eu vou descendo com ponto atrás. Faço um ponto atrás. Aí eu vou descer até eu chegar na base das próximas. Aqui eu posso fazer mais longo, ponto atrás, mais curto. E aí vai muito de cada um. E bordando do jeito que prefere, criando os seus pontos preferidos, assim. Aí eu já fiz aqui e já vou. Às vezes a gente puxa um pouco demais, aí vocês vêm com a própria, com uma agulha assim com a parte de trás e dão uma arrumadinha nele. Que a gente vai fazer a palavra empatia e nós vamos fazer o miolo da flor com 2 nós, o nó colonial e o nó francês. Eu vou fazer essa parte aqui dessa maior que eu usei 2 cores, então nós vamos fazer essa parte. Esse ponto eu usei o nó colonial, porque eu quis dar mais volume nesse miolo de fora e aqui dentro eu usei o nó francês. Então nós vamos fazer aqui em volta de nó colonial e depois aqui no meio de nó francês. E nessas duas eu usei só o nó francês. Então aqui a gente pode fazer o nozinho invisível, ó, pertinho de qualquer lugar aqui, porque depois nós vamos encobrir tudo com nó francês. Então aqui eu vou entrar bem do ladinho e prender minha linha com um nó invisível. Prendi aqui. E aí eu vou começar a fazer o nó colonial. Então, eu não sei se todas conhecem o nó colonial, eu vou explicar. E aí nós vamos dar uma volta inteira de nó colonial em volta. E depois no meio a gente vai preencher com um nó francês com um tomzinho mais claro. Então, o nó colonial, como que eu faço? Diferente do nó francês. Eu venho com a minha agulha aqui por baixo, ó, eu tô segurando, puxando. Eu venho com a minha agulha aqui por baixo, no lado esquerdo, aqui da linha. Aí eu faço uma laçada aqui e seguro a linha com o meu dedo indicador. Passo por cima 1, 2 vezes. Aí eu já vou puxando aqui minha linha, ó, deixo tensionada. Puxo, enfio logo do ladinho da onde eu saí. Vou puxando, ó, eu vou puxando o nó até ele formar o nozinho. E aí, quando ele tiver formado o nó, eu continuo puxando com a minha mão esquerda. Aí eu vou lá pra baixo com a minha mão direita e formo o primeiro nozinho. Ele vai ficar assim meio escondido, mas não se preocupa que eles vão começar a aparecer. Vou fazer de novo. Eu seguro com a esquerda, vou com a minha agulha aqui por cima e passo por baixo vindo pra direita, ó, mas eu passo por baixo vindo pra direita. Aí eu já seguro com o dedo indicador e aí eu vou passar por cima. 1, 2, eu posso dar até 3 voltas. Quem quiser deixar o nó mais saltadinho, mais 3D. Aí eu vou puxando, ó, eu puxo até formar um nozinho. Quando formou o nozinho, eu continuo tensionando aqui esse fio. Aí eu já tá pronto, ó. O nó tá ali, eu tô tensionando, aí eu venho aqui embaixo e puxo minha agulha. Aqui eu vou arrumando pra gente conseguir fazer o nó bem em volta. E a gente vai fazer um círculo de nó colonial aqui. Eu vou fazer uma mais rapidinho só pra vocês verem que quando a gente pega o jeito, é um ponto super gostoso de fazer. Ó, eu venho, puxo aqui, vou pra baixo, passo 2 em cima e entro logo do ladinho. A única coisa que vocês vão tentar é fazer esse círculo de fora primeiro com esse nó colonial e nessa cor mais escura. Eu vou mostrar aqui pra vocês, que também é do nosso curso, a diferença do nó francês pro nó colonial.
O nó francês, ele fica um nozinho mesmo, ele não aparece às vezes tanto. O detalhe do nó colonial, ele fica mais aparecendo o nó do que o nó francês. Eu dei uma volta só, mas se vocês quiserem, por exemplo, dar 2 voltas, se a de vocês ficou bem maior ou menor, vocês podem colocar 2 voltas do bege mais escuro. Eu vou prender já nessa parte que tem linha. E vou voltar. E aí eu terminei aqui de fazer a parte de fora do miolo. E agora eu vou colocar o branco. Eu vou deixar essa linha aqui, porque às vezes eu quero fazer algum detalhezinho, então eu já nem arremato, ó. Eu já deixo ela aqui pra cima. Deixa, sempre que você for deixar uma linha, que você de repente vai usar mais, deixa ela aqui pra cima, porque se você deixar solta ela aqui no avesso, quando você vê, você já tá prendendo ela no seu avesso e vira um caos. Então agora eu vou pegar o 275 com 2 fios na agulha. Então eu tô com... Mas vocês poderiam também fazer com 4 e dar menos volta, ou fazer com 2 e dar mais voltas, igual eu vou fazer. Mas eu poderia fazer o nozinho invisível ali também. E aqui eu vou fazer o nó francês. Ah, eu poderia fazer o nó colonial? Pode. É que justamente eu tô querendo mostrar pra vocês essas texturas diferentes que a gente pode criar com o bordado. Por isso que aí eu tô criando... A gente tá fazendo com pontos diferentes. Aqui eu vou fazer 4 voltas com 2 fios na agulha. Eu vou entrar aqui e vou com a agulha por cima do fio e vou dar a volta, ó. 1, 2, 3, 4. Eu fico puxando o fio com a mão esquerda, entro lá no meu tecido, do ladinho de onde eu saí e vou pra baixo. E aqui a gente vai fazer bastante nozinho. Vocês podem encher todo o círculo aí. Às vezes vocês podem até sobressair um no outro pra ficar bem cheio esse miolo. Olha, aqui eu já fiz mais uma parte e vou continuar enchendo agora aqui no meio com essa mesma cor e dando 4 voltas. Então, eu vou pra palavra agora, mas olha, aqui a gente vai encher então de nó francês. Vocês vão enchendo, pode fazer ele sobreposto, como eu falei. Fica bonito. E encher o miolo todinho agora de nó. E agora, só pra mostrar a finalização da rosa, quando a gente termina, no final a gente vem aqui na folha, ó, e a gente vai arrumando as pétalas e ela meio que o miolo vai ficar dentro. E aí a gente dá uma ajeitadinha aqui, ó, e aí o miolo fica ali dentro, tá vendo? Da rosa. Então isso a gente faz no final, depois que a gente encheu, porque se a gente fizer isso no começo, é difícil a gente encher os nós lá dentro. E aí depois que vocês terminam, vocês vão dando uma ajeitada aqui nas pétalas. Então nós vamos agora para a palavra. Para fazer a base, que é o ponto atrás, nós vamos fazer com 4 fios. Então nós vamos primeiro fazer a base do ponto pirulito, que é o ponto atrás. E aí o primeiro ponto atrás, a gente vai pra frente e volta aqui no E, já faz o primeiro pontinho e já faz o nó invisível. Eu tô com 4 fios então, 2 fios dobrados ao meio, e aí eu fiz a argolinha aqui atrás pra prender. Eu vou falar um pouquinho. Quando a gente vai bordar a letra, essa letra ela é bem tranquila, porque não tem palavra, não tem pontos que passam por cima. Então, a gente vai bordar numa reta só.
Mas a gente sempre tem que pensar quando a gente tá escrevendo, por exemplo, aqui no T. Quando a gente vai fazer o T, o que a gente faz? A gente faz o A, vai pra cima, vem pra baixo e aí faz a perninha. Então, essa perninha tem que estar por cima da palavra, tá? A gente não pode bordar primeiro ela, a gente tem que bordar ela por cima. A gente sempre tem que lembrar como a gente escreve pra bordar a palavra certa. E o ponto atrás, quando é em curva, a gente vai fazer ele menor. E aí, quando é em reta, a gente vai aumentar. Então, aqui na perninha do E, como é uma perninha bem pequenininha, e eu tô contornando sempre por fora do risco aqui, tá? Eu vou fazer os pontos, o ponto atrás menorzinho. Ó, vou fazendo o ponto atrás menorzinho. Fica. Então, na curva, a gente vai fazer o ponto atrás não tão grande. Vocês não precisam se preocupar, mas aí o tamanho vai ficar diferente, tá? Porque, principalmente nessa palavra, depois a gente vai fazer o ponto pirulito por cima, a gente vai fazer um trançado por cima. Então, aqui a gente vai só contornando a palavra com o pontinho atrás. Quando a gente chega aqui na reta, vocês podem aumentar um pouquinho o ponto atrás. E o ponto atrás é um ponto que eu também uso para fazer nome, necessário, mesmo em alguns pontos. A característica dele é que ele fica bem marcado, os pontinhos. Então, quem gosta desse efeito, é um ponto que também a gente pode usar para fazer letra. Aqui, ó, o E a gente já terminou. Aí, agora a gente vai fazer o M. Então, eu paro com a minha linha aqui, e agora eu vou começar a fazer o ponto atrás, ó, aqui da perninha do M. Aí, o que acontece? Às vezes, ó, eu tenho que sair com o meu ponto, é que aqui é um ponto atrás, mas se eu tivesse que sair com esse ponto e aqui ele terminava, eu podia enroscar minha linha lá atrás, pra eu não sair com o ponto no mesmo buraquinho. Aí, eu vou pra cima. Aí eu desço. A gente sempre tem que lembrar de fazer o ponto como a gente escreve. Então, aqui o M a gente faz assim e vai fazendo assim, como a gente escreve mesmo. E aqui eu já vou vir pro lado, ó, na parte de fora. Eu tô sempre usando como referência a parte de fora. O risco, a parte de fora do risco. E aí eu entro bem aqui, ó, juntando com o ponto pra ficar contínuo. Hoje eu não vou fazer a palavra inteira, mas vocês vão fazer primeiro a palavra inteira com o ponto atrás, pra depois a gente fazer o pirulito por cima. Como é letra, a gente não pode deixar buracos, assim, porque quando a gente tá escrevendo, a não ser quando é de propósito aqui, por exemplo, esse T, que é uma característica da letra. Mas quando é assim contínuo, a gente tem que ir emendando os pontos. Agora eu vou terminar aqui e eu já vou fazer o ponto pirulito. E quem estiver fazendo pode completar ela inteira com o ponto atrás. Pra fazer, na verdade, a base a gente fez o ponto atrás e a gente vai fazer trançar o ponto atrás, formando o ponto pirulito. E aí eu vou usar 2 linhas na agulha. Eu tô com uma linha dobrada ao meio, fiz a argolinha, então eu já vou prender aqui. E vou começar. Pra fazer o ponto pirulito, eu vou sair aqui no primeiro pontinho, no buraquinho. E aí eu vou começar a passar por baixo. A única coisa que sempre a gente tem que pensar, ó, eu vou passar de dentro pra fora da letra. Então, ó, eu vou começar aqui de dentro pra fora. E aí eu vou passar por baixo do ponto. Quem tiver
às vezes, receio de enroscar a ponta, a mesma coisa que a gente fez na aranha, a gente faz aqui, a gente vai com o olho da agulha. Assim, não corre o risco de você enroscar a agulha nesse bordado que já tá aqui. Então, a gente passou por baixo do primeiro, aí a gente vai voltar sempre de dentro pra fora, ó. A gente vai pra dentro e passa embaixo do segundo. Então, a gente vai fazer um trançado aqui em cima do nosso ponto atrás. Eu vou pra dentro e vou pra fora. E vou trançando. E aqui eu já vou puxando a tensão do fio, tá? Então, eu venho de dentro. De dentro pra fora. E aqui eu cheguei no final, eu vou enfiar minha agulha lá pra trás, enfio, enfiei. Aí eu vou sair aqui, ó, no começo do M. E aí eu vou fazer só essa perninha, porque aí depois eu vou começar e voltar nessa outra parte, que é quando começa aqui. Então, eu vou vir e vou fazer essa perninha do M. Passando por dentro de cada ponto. Por baixo. E aí, às vezes, assim, ó, quando tem 2 pontos, ó, eu afasto um pouco um ponto pra eu conseguir passar embaixo aqui do ponto que tá aqui na linha. E vão sempre com o olho da agulha, com a parte de trás, pra vocês não correrem o risco de enfiar, enroscar o fio quando vocês forem passar em algum do fio que já tá bordado, tá? Aí aqui é a mesma coisa, eu vou pra trás, e agora eu vou sair aqui no começo desse pontinho, que eu falei pra gente bordar bem pertinho pra ficar emendado. E aí eu começo, ó, de dentro pra fora e vou passando. Depois a gente vai fazer a letra inteira. Um assunto que eu gosto muito, que é criação de riscos. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como é o meu processo e vamos também tentar juntas, vocês aí em casa, criar alguma coisa nova a partir do risco da nossa semana despertar. Eu tenho um processo criativo aqui no ateliê. Eu gostava muito de desenhar quando eu era criança, adolescente, também aprendi isso com a minha avó. Eu resgatei até meus cadernos de educação artística e como eu gostava de fazer isso. E quando eu voltei a bordar, o que me encantou também no bordado livre é essa possibilidade da gente poder criar. Porque eu vinha do ponto cruz, né, que a gente normalmente usa esquemas prontos. A gente não tem tanta essa possibilidade de criar nossos próprios riscos. Logo que eu comecei a bordar, eu comprava risco, tinha revistas. Mas aí eu senti essa necessidade de passar o que eu queria. E eu gosto muito, sempre gostei muito de poesia. E aí eu queria começar a bordar também letras. Eu fui fazer curso de letras lá no começo. E aí eu comecei a bordar letras pequenas. Aí eu comecei a descobrir, assim, resgatar, na verdade, né, esse meu gosto pela pintura, pelo desenho. E muita gente tem dificuldade em criar riscos. Só que a gente tem algumas formas também de criar riscos que não necessariamente você precisa desenhar. Então eu vou mostrar hoje pra vocês uma forma de vocês criarem. Eu tenho um risco que eu preparei pra vocês de presente, mas a ideia aqui é que a gente crie junto mesmo, a partir dos nossos elementos do despertar. Eu tô aqui com papel vegetal, eu tô até aqui com uns rabiscos, que eu faço, foi o processo de criação desse curso. E eu pensava assim, o que a gente vai bordar? Eu desenhei um jardim, aí depois eu desenhei outro, aí eu vim pela palavra empatia, aí eu pensei, vou bordar de pé, depois eu pensei em bordar em volta da palavra. Mas eu tinha uns rabiscos, e aí eu fui montando, esse daqui é um processo, ó. O que eu queria mostrar pra vocês é assim, esse elemento que a gente fez no despertar, a gente pode bordar qualquer palavra aqui. Teve até alunas que já fizeram com outras palavras. Eu imprimi aqui, olha, algumas palavras. Aí, o que a gente faz? A gente pega uma folha de seda e aí você tem o risco impresso. Então, você coloca o risco impresso, você desenha aqui. Você também pode desconstruir esse, por exemplo, a gente pode desenhar só essa parte de baixo.
Eu uso aquelas réguas redondas, essa daqui, ó. Essa régua ajuda muito, até já me perguntaram aonde que eu compro. Em qualquer papelaria mesmo, e naquela parte de desenho, de educação artística, vocês acham. Porque elas facilitam bastante a gente delimitar esses pontos que a gente faz com preenchido com redondo. Tanto margarida, porque aí dessa flor aqui, ó, a gente pode sair e fazer uma margarida. Então, a gente vai fazendo as pétalas dentro da circunferência e depois a gente apaga essa parte de fora. Então, por exemplo, se você fizer uma menorzinha também, como que eu faço a margarida? Eu acho o centro, aí eu divido mais ou menos em 5, como se fosse o ponto-aranha. E aí daqui eu já crio as pétalas. Então, a gente usa essa régua para fazer vários desenhos. Então, quem quer começar a se aventurar em criar risco, ó, ela é ótima porque aí você consegue fazer, ela te dá o limite para ficar uma flor do mesmo tamanho. E aí essa flor aqui, por exemplo, você pode fazer uma pintura de agulha, você pode fazer ponto margarida, você pode fazer ponto cheio. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o processo. Então, eu fiz mais ou menos aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente podia fazer um risco, ó. E aí eu vou montando com o papel de seda, ó, eu vou montando o risco. Então, eu imprimi no Word, aí eu venho e passo todos os elementos, tá vendo? Eu vou colocando os elementos e aí eu vou montando no papel de seda. E aí aqui eu posso, por exemplo, eu posso pegar essa parte aqui do meu elemento e ir adicionando mais ou menos. Se você não sabe desenhar, você vai copiando e você vai criando. Você pode adicionar mais aqui, por exemplo, eu venho aqui, vou adicionar mais um pouco desse daqui que tem os nós franceses na ponta. E aí, com os elementos impressos, você vai construindo um risco seu, diferente do que você fez inicialmente. Aí aqui, por exemplo, em vez de eu colocar 3 rosas, aqui eu vou fazer essa, então, de margarida. Então, eu desenho aqui, faço o círculo, divido em 5 ou 6, e aí aqui eu faço as pétalas, ó. E aí eu já vou ter um outro risco a partir desse. E aí aqui vocês poderiam, por exemplo, fazer com o ponto margarida. Aí aqui eu posso fazer a rosa que a gente fez no curso. E aqui aí eu posso escolher se eu faço a rosa também ou se eu faço outra flor dessa. E aí aqui a gente vai montando um novo risco com a palavra, o despertar. E eu posso adicionar mais elementos aqui. Então, se você não sabe desenhar, você vai pegando aqui, ó, e vai adicionando mais folhagem para preencher esse fundo. E aí vocês vão tirando, ó, e vão olhando. Eu gostei. Agora eu vou adicionar mais alguma coisa aqui, vou adicionando até você falar, gostei do final. Agora tá bom. Aí vocês vão pegar esse papel de seda e vocês podem passar limpo ele num outro papel e ficar com o risco pronto. Eu tive uma encomenda que era para um homem, e aí eu não queria bordar flor. Eu falei, ela queria essa frase. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer folhagens. Aí eu pego na internet algumas inspirações de folhas, olha. E aí eu vou montando. Então, no papel de seda, tá vendo? Eu coloquei a frase, e aí eu vou pegando esses elementos e vou montando com folhas. Você colocando a palavra no meio ou o nome da pessoa, você consegue ir montando os elementos em volta. Eu tenho um caderno, isso é legal para vocês fazerem, tudo que eu vou vendo que me inspira, eu vou desenhando. Então, desse lugar aqui, já saiu várias... Às vezes eu fico olhando um jardim, eu vou desenhando. Aqui eu tava olhando um jardim de bambu em casa, aí eu desenhei, eu vou pegando folhas. Aí quando eu trago as folhas, eu copio a textura dela, o formato, para depois ter referências. Aqui era um estudo meu de folhas para depois bordar. Então, isso aqui era uma camiseta que eu bordei, ó. Um bolso de uma blusa da Bea, esse aqui foi uma blusa da Clara. Esse aqui foi um jardim que eu fiz
E assim, aqui é o risco do Coragem. E assim eu vou desenhando e vai ficando guardado. Esse aqui foi um risco que eu fiz, é uma frase aqui, que você pode colocar o nome. Na verdade, a gente usa todas essas referências para nos inspirar e montar um risco. A gente não vai pegar exatamente o desenho e copiar. A ideia que eu tô mostrando aqui é justamente de vocês construírem riscos a partir de elementos que vocês vão... Esse daqui eu fui desenhando com a Clara, mas às vezes eu pego aqui, ó, se vocês olharem, tem até o círculo, que eu vou fazendo o círculo, mas sempre eu olho ilustrações e vou me inspirando e vou desenhando a partir de inspirações que eu vou vendo, de várias coisas que eu tenho, que eu vou salvando no Pinterest, que eu vou vendo, e assim eu vou criando os meus próprios riscos, tá bom?